Bora pra cima e vamos falar hoje sobre combinados inconscientes que fazem você se afastar do seu impossível. Será que tem algum combinado que você tá rolando aí, que você fez, que você não enxerga, ou que você ignora, ou que você não encarou, que está fazendo você deixar seu impossível para depois? Então vamos lá. Primeiro, Ramon, o que é um combinado inconsciente? Um combinado inconsciente é aquele acordo, combinado é aquele acordo que duas pessoas fazem uma com a outra, ok? Isso é um combinado explícito, um combinado consciente. Só que existem os combinados inconscientes, que são aqueles que alimentam os padrões que você carrega. E se você não observar, não descobrir e não encarar, você não vai conseguir avançar. Ramon, como é que eu descubro esses combinados? Eu vou para um lugar super prático aqui. Para você que quer fazer mais dinheiro, para você que estagnou no seu teto financeiro, eu não consigo passar de um teto, eu não consigo ganhar mais que 5 mil, que 10 mil. Você vai descobrir hoje como e por quê. Porque eu vou te mostrar e te convencer que a vida já está te mostrando o que você deveria ter feito, o que você deveria estar fazendo e o que, se você não fizer, vai acontecer. A vida está te mostrando, talvez você já viu e está ignorando, ou talvez você não tenha visto. Mas se você não viu esse ponto de vista, você vai ter uma percepção que vai provocar decisões e ações no seu plano hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, como que eu descubro combinados inconscientes? Através do questionamento. E não qualquer questionamento. Existem pessoas que questionam para buscar um culpado. E existem pessoas que questionam para buscar um caminho. E isso fica muito claro. É só você olhar para a escada da postura. Na escada da postura nós temos aqueles 5 degraus. No primeiro degrau, reclamar, a pessoa que fica reclamando. Segundo degrau, justificar. Terceiro degrau, questionar, que é o que eu nunca dei tanta ênfase para vocês, é o que a gente vai trabalhar bastante hoje. O quarto, propor, e o quinto, aplicar. E essa é a escada da postura. Hoje eu vou bater muito na tecla do questionar. Vou botar questionar aqui. Questionar. Porque pior do que questionar é você fazer um questionamento ruim. Questionar pode ser muito poderoso, preste atenção. Questionar pode ser muito poderoso ou muito perigoso. Poderoso ou perigoso. Depende da direção do seu questionamento. E existe um questionamento que eu vou trazer aqui, que é o porquê. Por quê? Esse é um tipo de questionamento que pode ser, de novo, extremamente poderoso ou extremamente perigoso. Quando eu estava trabalhando em uma multinacional, lá eu aprendi uma ferramenta chamada, não é bem uma ferramenta, é uma especialização chamada Green Belt. E nessa especialização, eu fui confrontado com uma coisa que eu tinha muita dificuldade de fazer, que é ter raciocínio crítico. É ser crítico sobre olhar para essa caneca aqui com um pensamento do tipo, por que ela não é diferente? Por que essa caneca tem essa base verde aqui? Mas por que é esse verde aqui? Por que a Aliança Divergente tem essa logo aqui? Por que essa logo não é maior? Por que essa logo não é menor? Por que a Aliança Divergente está escrito tão pequeno? Por que ela não é maior? Por que não está Aliança e Divergente embaixo? Isso são questionamentos de porquê. Porquês, porquês e porquês. E por que a gente faz esse tipo de questionamento lá? Você estava diante de um problema que custava alguns milhões de reais, de um cliente grande, clientes internacionais. Eu tinha que juntar a equipe e falar assim, galera, vamos resolver isso aqui? E sabe aquele problema que você olha e você fala, por onde que eu vou? Qual é o jeito certo de abordar esse problema? E essa era uma das ferramentas poderosas que a gente utilizava. Tem gente que usa isso do jeito errado, é isso que eu não quero que você faça. Dá para usar o porquê do jeito errado e tem um jeito poderoso e um jeito perigoso. Então vou questionar o porquê. Talvez é isso que você já vem fazendo a vida inteira. Tem gente que fica questionando, por que Deus que eu nasci sem um dente do fundo? Por que Deus que eu sou pobre? Por que a minha mãe não me ama? Esse tipo de questionamento, quando você olha, você fala, mas também é um porquê. Não é um porquê, Jordan? Mas esse porquê é perigoso. Tem porquê, questionamento do porquê, que te leva para um caminho. Tem questionamento do porquê que te leva para um culpado. E nós vamos fazer um teste hoje. E esse teste vai revelar combinados inconscientes que você mantém, que alimentam e nutrem os padrões que você carrega. Então preste atenção. Hoje eu quero que você pegue um problema, seja ele qual for. Pega um problema, pode ser grande, pode ser complexo, você pode estar com ele há um tempo aí, rodando na sua vida. Você vai pegar esse problema e você vai questionar por quê? Por quê?
esse problema está acontecendo? Esse é o primeiro questionamento. Então eu vou dar um exemplo prático e você vai aplicar nos problemas que você está vivendo hoje. E depois nós vamos para a segunda camada, que são os combinados inconscientes que esse problema revela. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa ganha R$ 5.000. R$ 5.000 hoje. Aí essa pessoa, ela quer ganhar mais dinheiro. Então, talvez você está aqui por outro motivo, talvez você está por esse. Eu quero ganhar mais dinheiro, Ramon. Tudo bem. Por que você ganha R$ 5.000 hoje? Aí essa pessoa vai trazer uma resposta para esse problema. Por quê? Porque o meu chefe não me paga mais. Essa é a primeira resposta. Aí você vai para a segunda camada da resposta, que é perguntar de novo por que nessa resposta. Por que o seu chefe não te paga mais? Ah, meu chefe não me paga mais porque ele acha que eu não tenho capacidade, que eu não entrego os prazos, eu não entrego o projeto no prazo. E ele gostaria que eu entregasse mais o projeto no prazo. Tá bom. Por quê? Terceiro porquê para a segunda resposta. Por que você não entrega o projeto no prazo? Uai, Jordão, eu faço por todo mundo, eu faço por mim, faço pela minha equipe, todo mundo que me aciona eu faço. Como é que eu vou entregar no prazo? Ele deveria me reconhecer. Aí já vem o perigo, ó. Ele deveria me reconhecer porque eu faço por todo mundo. E se eu não estiver aqui, essa empresa quebra. Aqui você já foi para um lugar de padrão. Não é para esse ponto que eu quero que você vá. É só o porquê. Por que ele não te paga mais? Porque ele acha que eu deveria entregar os projetos no tempo e eu não consigo entregar. Por que você não entrega? Por que não entrega? Só a resposta. Porque eu estou envolvido nos projetos de outras pessoas. Eu não consigo dizer não. Nossa, Ramon, você acabou de me mostrar uma coisa. Eu não consigo dizer não quando é o Pedro que traz uma demanda para mim. Por que você não consegue dizer não quando a demanda é do Pedro? Ai, Ramon, é que 3 anos atrás, o Pedro foi o cara que me deu a oportunidade para estar aqui dentro dessa empresa. E eu não consigo dizer não pro Pedro. Nessa hora tinha que tocar um sino. Bam, 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 bam. Porque essa ferramenta acabou de revelar para você um combinado inconsciente, um acordo que você fez há um tempo com uma pessoa e por causa desse acordo, você não consegue avançar. O fato de você não conseguir dizer não revela que tem algo por trás da relação com aquela pessoa. E aí, dependendo do que você vai fazer com esse porquê e com esse caminho, isso vai revelar se você está indo por um caminho perigoso, que é de encontrar um culpado, ou por um caminho poderoso, que é de encontrar um caminho. E aí eu vou te mostrar como identificar isso. Se você chega nesse final e entende que você tem uma dívida, um combinado inconsciente com o Pedro, e fala assim, é por isso então que eu não avanço. Você se lascou. Você estava procurando um culpado. Qual é o culpado? O culpado é o Pedro agora. Porque você não consegue dizer não para o Pedro. A pessoa não consegue dizer não para o Pedro porque ela tem um combinado inconsciente. Aí ela pode fazer o que nessa hora? Ou ela vai dizer que esse é o problema da vida dela, ou ela vai subir a escada da postura e propor uma solução. Preciso acabar com esse combinado inconsciente com Pedro. Tem gente que vai falar assim, é por causa disso que eu não consigo avançar. Eu preciso dizer sim para o Pedro, eu não posso dizer não. Essa pessoa está buscando o quê? Um culpado. E vai ter gente que vai subir a escada da postura e vai dizer, eu preciso propor, Ramon, algo diferente, então. Eu preciso propor algo diferente e aplicar algo diferente. Deixa eu propor para o Pedro, deixa eu descobrir com o Pedro qual que é a dívida e como é que eu pago ele, porque eu quero ganhar mais dinheiro e eu quero ser promovido. E eu sei que eu só vou ser promovido se o meu chefe me der mais dinheiro. E o meu chefe só vai me dar mais dinheiro se eu entregar os projetos no prazo. E eu só vou entregar os projetos no prazo se eu conseguir dizer não para o Pedro. E eu só vou conseguir dizer não para o Pedro do jeito certo se eu conseguir atualizar esse combinado que tem 3 anos. Tá fazendo sentido para você? E aí você vai aplicar isso para qualquer coisa na sua vida. Primeiro, nós estamos na primeira parte. Questionar. Então pegue um problema e questione. Por que a minha esposa? Por que o meu marido? Vamos fazer um outro exemplo. A mulher quer ter um relacionamento bom e ela olha para o marido e fala assim, por que você não tem um relacionamento bom? Aí ela responde, eu não tenho um relacionamento bom porque meu marido não me respeita. Meu marido não me ama, meu marido não cuida de mim, tá bom? Por que o seu marido não te respeita? Porque ele fala alto comigo, não fica em casa comigo, ele vai jogar futebol com os amigos, me deixa sozinha, tá bom? Por que seu marido fala alto com você? Geralmente a gente está discutindo por uma coisa ali que eu tô falando com ele, fala assim, Jorge, eu já te falei, eu quero viajar mais, Jorge, eu quero ter mais dinheiro, Jorge. Aí ele começa a gritar, começa a me tratar mal, tá bom? Por que você
quer ter mais dinheiro, quer viajar. Não, é porque essa vida que eu tenho desse jeito eu não quero viver assim. Eu quero viver melhor, amor. Eu quero ser livre. Pronto. Agora você já encontrou mais um ponto aqui. Você quer ser livre, você quer mais dinheiro, e aí você vai precisar vir para um desses dois caminhos. Ou você vai justificar para o caminho perigoso que é encontrar o culpado. Quem se tornou culpado do seu relacionamento ser ruim? É o Jorge. Aqui parece que o problema é o Jorge, né? A primeira camada do problema geralmente é o outro. Ou a primeira camada do problema geralmente é você. E, gente, os dois lugares são ruins. O culpado externo, eu gravei um áudio sobre isso. O culpado externo, ele é ruim, porque ele te prende. Mas quando o vilão é você mesmo, também é ruim. Quando você diz, não, eu tenho um relacionamento ruim porque eu sou a culpada. Eu faço tudo errado. Você está presa do mesmo jeito. Você está presa do mesmo jeito. Porque isso não é caminho, isso é culpado. E tem gente que se culpa, sabe para quê? Para se sentir o herói, para se sentir heroína. Não, gente, o errado não é vocês, não. Tá todo mundo errando perto dela. Todo mundo errando. Sabe o que ela faz? Ela fala, o errado sou eu. Não. O culpado sou eu. Não. Esse é só um jeito de você se tornar maior do que os outros. Você se torna melhor do que os outros, sabia? Pô. Quando você é a síndrome de Jesus Cristo. Coloquem sobre mim o erro de vocês e eu levarei sobre mim. Síndrome de Jesus Cristo. Mas enquanto isso você tem uma família, você tem um filho, você tem um marido, você tem uma esposa. E aí o fato de você ficar pegando problema de pai, de mãe, de irmão e falando a culpa é minha porque todo mundo tá ruim. Não é não. Você tá precisando que os outros vivam problemas para você alimentar um heroísmo, um reconhecimento absurdo. Aí sabe o que as pessoas vão fazer perto de você? Escorregar. Porque aí você se sente culpada. Aí você se sente culpado. E essa culpa alimenta um padrão que você não está querendo encarar. Tem aliado que fala assim, eu fiz aqui o diagnóstico de dependência emocional e eu não estou vendo as pessoas, para mim as pessoas não estão errando não. Eu posso colocar pode ser eu, Jordão, como eu sendo a pessoa que tem dependência emocional comigo? A resposta é, pode, porque você tem dependência emocional com você. Porque o que é dependência emocional? Quando o estado ou a ação de uma pessoa interfere no seu estado ou na sua ação. O seu estado ou a sua ação interfere no seu estado ou na sua ação? Nossa, amor, mas é esquisito você falar assim. E a sua pergunta? Seu estado ou a sua ação interfere em você. Então, dependência emocional com você é tipo com marido e esposa. Ela é necessária e saudável. A pergunta não é essa. A pergunta é, por que você está jogando peso sobre você? É porque você não está querendo encarar o que está do lado de fora. Você não está querendo encarar essa outra parte que a gente vai olhar, que são justamente os combinados inconscientes com as pessoas que, inclusive, você tenta proteger. Tá comigo até aqui? Tá fazendo sentido? Coloca no chat aí. Agora eu vou dar um exemplo desses combinados inconscientes que vão começar a surgir dessa ferramenta dos porquês. Então pegue um problema seu e comece a questionar. Começa a questionar aí agora. Vai colocando no chat aí, vai questionando. Pega um problema. Qual que você quer escolher? De doença? Coloca aí. Por que eu tô doente? Poxa, por que eu tô sobre o meu peso, Ramon? Poxa, porque eu nem faço exercício físico e como mal. Por que eu como mal? Não, porque eu vou no mercado e compro um monte de coisa ruim aqui. Na minha casa sempre tem coisa ruim. Por que você compra essas coisas ruins? Porque eu faço compra com meu marido. Meu marido só pega besteira. Tá percebendo o caminho perigoso? Ou você vai buscar um culpado, ou você vai buscar um caminho. E nessa hora, se você não propõe nada com o que você encontrou, você parou no culpado. Eu vou repetir. Se você não propõe nada com o porquê do questionamento que você fez, você encontrou um culpado. Você foi para esse lado aqui, da escada da postura. Toda vez que você questiona e não tem uma proposta no final do questionamento e você encontra uma justificativa, você encontrou um culpado. Você foi para o caminho perigoso. Agora comece a perceber nos problemas que você roda. Geralmente, e seja muito sincero e sincera com você. Geralmente, quando você questiona o porquê, você encontra uma justificativa ou você faz uma proposta do que pode ser diferente e aplica. Essa pergunta é poderosa hoje. É sério. Pode olhar para a sua vida. Porque se você propor um caminho, você vai descobrir os combinados inconscientes que você está guardando. Vou dar outro exemplo de dinheiro e aí agora a gente vai para a segunda camada, que são os combinados inconscientes que você tem, que você fez, que você tem e que você, inclusive, alimenta com os problemas que você vive. Vamos lá, vou voltar para o problema de dinheiro. A pessoa está lá ganhando 5.000 ou 10.000 e ela quer ir de 5 para 10, de 10 para 20 e ela fala assim,
Por quê? Começa pelo questionamento. De novo, vamos lá para você firmar a sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Faz esse exercício. É sério. Faz aí, Jordão, você também viu? Pega um problema seu real e faz esse exercício. Não tem como. Esse é um teste de postura. E ele vai deixar claro para você qual que é a sua tendência. Se geralmente você sobe no degrau da postura quando você está questionando, ou se você desce. Isso é inconsciente. Hoje eu estou trazendo para o seu inconsciente. A sua mente já tem um padrão de funcionamento. Talvez não seja o melhor. Só que quando você traz isso para a mesa, você fala, geralmente a minha mente me joga num lugar onde eu não tenho uma proposta. Eu paro na justificativa que eu encontrei. Isso é uma merda. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Vamos lá. Vem de novo. E agora a gente vai fazer as duas primeiras camadas. A pessoa perguntou assim, ela foi, pegou um problema, ganha 5 mil, cai para 10 mil, de 10 para 20 mil, e ela fala, por que eu ganho 5 mil e eu não ganho 10 mil? Aí ela vai dizer assim, vão ter várias respostas, você vai fazer seu questionamento. Por que você não ganha mais do que 5 mil? Uai, porque na minha empresa, o meu chefe me paga 5 mil, tá bom? Por que o seu chefe na sua empresa te paga 5 mil e não te paga mais? Porque o maior cargo na empresa hoje é 5 mil. Pronto, você já fez uma descoberta aí. Que talvez essa empresa não comporte os seus sonhos. Talvez esse chefe não queira crescer. Beleza, você já tem uma informação. Segura. Vou continuar o questionamento. Por que você ganha 5 mil? Porque meu chefe não me paga mais. Por que o seu chefe não te paga mais? Uai, porque a função que eu tenho aqui, Ramon, essa função, eu tô no teto dela. Essa função não recebe mais dinheiro. E por que você não vai para outra função? Por que você tá nessa função e não vai para outra? Ixi, Ramon, eu nunca tinha me perguntado nisso. Ixi, Ramon. Gente, o porquê não é uma coisa que vem de primeira na cabeça não, viu? Você tem que pensar. Nossa, Ramon, mas é difícil pensar. É por isso que a maioria das pessoas está onde está. Então vamos lá. Por que você nunca saiu dessa função? Por que você continua nela? Você vai ter que pensar. Poxa, talvez... Ai, Ramon, deixa eu ver aqui. Porque eu não tenho conhecimento para ir para a próxima função. Ah, então você não sabe. É, porque eu não sei. Por que você não tem conhecimento para ir para a próxima função? Próximo por quê? Aí aqui você vai ver o padrão que a sua cabeça te leva. Vai ter gente que vai vir para o lugar e falar assim, uai, eu não tenho mais conhecimento porque a faculdade que eu fiz era muito simples. A minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma faculdade melhor, disse a mulher de 40 anos. Minha mãe pagou essa faculdade é ruim, eu não aprendi mais coisa nessa faculdade. O que ela encontrou? Um culpado ou um caminho? Um culpado. Eu vou continuar, combinado inconsciente dela. Qual é? Eu preciso continuar ganhando esse dinheiro, olha só, presta atenção. Qual que é o combinado inconsciente que o problema revela? Ela está atribuindo o fato de ganhar 5 mil reais a uma ineficiência da mãe. Se ela ganha mais dinheiro, quem deixa de ser ineficiente? A mãe. Então deixa eu continuar ganhando esse dinheirinho aqui, que eu posso continuar culpando a minha mãe pela faculdade ruim que ela me deu. Acabou de encontrar um culpado. O que você deveria fazer nesse lugar? E essa é a minha provocação. Encontre uma proposta. Proponha algo. Se está te faltando conhecimento, qual que é a proposta aqui? Suba na escada da postura. Por que eu não tenho mais conhecimento? Porque eu não fiz um curso, porque eu não entrei na Universidade Divergente e terminei aquela formação que a Grazi colocou lá e está maravilhosa de inteligência artificial que eu poderia prestar um serviço, até para a Aliança Divergente. Deixa eu ir lá e fazer esse curso? Pronto, você acabou de subir na escada da postura. E quando você começar a ganhar mais dinheiro, qual é o combinado inconsciente que vai aparecer? Esse aqui, ó, aquele combinado que você tinha com a sua mãe de não ganhar mais dinheiro pela faculdade ruim que ela pagou. Tá fazendo sentido para você? Então esses são os combinados inconscientes que você carrega. Quais combinados você tem carregado por aí? Coloca aí pelo menos um combinado, identifique com essa ferramenta dos questionamentos e dos porquês, qual é o combinado e com quem é esse combinado. E o terceiro ponto é sobre você. Era, é e sempre será sobre você. Porque quando a gente começa a fazer esses questionamentos, vou colocar aqui, ó, cuidado com o aviso que você está recebendo e está ignorando. Porque quando eu começo a questionar o porquê, e esse é o perigo do porquê, vai parecer que o outro tem um problema. Mas deixa eu dizer, a partir do momento que eu questiono o outro e o outro me dá informações que ele não pode, que ele não quer, que ele não vai fazer, ele te deu um aviso. Presta atenção no que eu tô te falando. Isso aqui é para ferver sua cabeça. Se uma pessoa chega pro marido dela e diz assim, meu amor, nós vamos mudar a nossa vida, nós vamos viver diferente, nós vamos fazer um novo combinado, ok? E vamos viver diferente. Vamos fazer um combinado? Vamos. E o outro não quer, o outro não faz, o outro não muda cacete nenhum.
Aí você vem e fala assim, o problema é o meu marido, Ramon. O problema é meu marido que não muda. Você mudou? Mudei, Ramon, mudei tudo. Você está fazendo certinho mesmo? Que tem a sua parte. Estou fazendo certinho, quebrei esses padrões aqui. Mas ele não muda. Desculpa, mas ele não precisa mudar. Ramon, mas ele precisa mudar. Ele não precisa mudar. Ramon, ele precisa mudar, senão não vou ser feliz. Mentira. Você não precisa dele para ser feliz? Como assim, Ramon? Você não precisa do seu marido para ser feliz. Desse homem para ser feliz. Se ele não mudar, ele está te dando informação. O problema é que vocês fogem e fecham os olhos para a informação. Ele está te avisando. Depois que a pessoa que você tentou fazer o combinado te dá a informação de que ela não vai fazer, deixou de ser sobre ela. Agora, o que voltou para a mesa? Os seus padrões. Quanto tempo você demora a decidir depois que você já sabe o que precisa ser feito? Ah, o meu chefe não aumenta o meu salário. Disse a pessoa, Jordão. Aí você pergunta, quanto tempo? Já tem 10 anos. Deixou de ser sobre o chefe, Jordão, nos 6 primeiros meses. Nos 6 primeiros meses. Porque naqueles 6 meses você entregou tudo. O resto dali para lá foi só o seu padrão. Porque o seu chefe deu a informação que você precisava para tomar a decisão que você tinha que tomar. Ou de se especializar, ou de fazer outras funções, ou de apresentar, de mudar a sua postura. Quando o outro não faz, ele está te dando um aviso. O que você faz é problema seu. O que o chefe fez, o que o colaborador fez, o que o seu marido fez, é sobre ele. Como você reage é sobre você. Então tome cuidado para essa terceira etapa aqui. Quando você vive um problema e você está questionando um porquê, cuidado em encontrar um culpado. Porque antes de você entrar aqui na aliança, era sobre você a sua vida inteira. Mesmo que parecesse, era a minha mãe, era o meu pai, era o meu ex. Não, era sobre você. Nesse momento, é sobre você. E depois vai ser sobre você. Sobre as pessoas que você traz para sua vida, sobre as pessoas que você aceita na sua vida, sobre as pessoas que você mantém na sua vida. Ninguém, nem o Ramon, nem o Elton, nem o seu marido, sua esposa, nem os seus filhos, ninguém fica na sua vida sem a sua permissão. Se alguém está na sua vida, se alguém te trata mal, se alguém te diminui, se alguém te paga mal, você aceitou, você manteve e você permite. O padrão é seu, deixou de ser sobre o outro. E tem gente reclamando do chefe, não é sobre o chefe. O chefe só combina com os padrões que você tem. O que ele está fazendo, você tem que agradecer, é um favor para você. Seu chefe está te fazendo um favor. Os problemas que estão batendo na sua porta estão te fazendo um favor. Ai, mas as pessoas só me diminuem. Elas estão te fazendo um favor. Não é o que você quer, mas é o que você precisa para quebrar os padrões e parar de combinar com a vida que você não quer mais. Então encare esses 3 pontos. Eu te desafio aí para a vida no dia de hoje. Primeiro, questione. Questione. Por quê? Mas questione o porquê para encontrar um caminho e não um culpado. Veja para qual degrau você vai da escada. Segundo, verifique os combinados que aparecem nesses questionamentos. E terceiro, traga a autorresponsabilidade. Era sobre você, é sobre você e vai continuar sendo. Porque quando você entender isso, você vai entender que o que está pegando na sua vida é só para você quebrar esse padrão. Vai para a vida hoje, faça o teste da postura. Faz o teste e vê para onde você vai quando você questiona. Se você sobe, avançando e propondo, ou se você geralmente para na justificativa. Porque a vida, ela é justa e ela vai te mostrar os problemas para quebrar seus padrões. Beijo no seu coração e lembre-se que aqui na Aliança Divergente você pode mais. Chegou a hora de aumentar a sua permissão. Toque no link da descrição e preencha sua ficha. O próximo passo só depende de você.